Deus Santo e Todo-Poderoso, temos vindo mais uma vez para a Tua casa, Senhor, para entrarmos na Tua presença. Queremos, em primeiro lugar, Te pedir perdão dos nossos pecados, das nossas culpas, Senhor, e até mesmo das nossas iniquidades. Somos imperfeitos. Irmão Branham disse que o homem é um fracasso total. Nós não viemos aqui para defender nossa condição de pecador, mas viemos aqui em busca de ajuda, em busca de socorro, em busca da graça, Senhor. Porque reconhecer que somos pecadores é bom, e nós continuaremos da mesma forma necessitados da graça do Senhor. Que a graça venha, que o Senhor nos abençoe. Reconhecemos nossa condição, nos ajuda. Estamos aqui para sermos ajudados. A palavra diz: todo aquele que é santo orará a Ti a tempo de Te poder achar. E o Senhor Jesus nos diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Senhor nosso Deus, a primeira coisa, Senhor, que nós estamos buscando é o Teu reino. Tu disseste, Senhor Jesus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nos ajuda com o Teu reino, o resto virá. No nome de Jesus Cristo agradecemos, amém. Graças a Deus que nos dá a vitória. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Gostaria de convidar a igreja para nós ficarmos de pé em honra ao autor da palavra. E vamos ler, então. O apóstolo Paulo: rogamo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça, vou ler o 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não sabeis mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Podemos assentar. A Bíblia começa aqui falando do culto racional. Racional, aquilo que pode ser raciocinado, aquilo que é a nossa capacidade, o que nós podemos fazer. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso aqui está diretamente ligado com a nossa capacidade. Servir a Deus através do que nós podemos fazer, dedicando. E ele diz: não vos conformeis com este mundo. Nós não estamos aqui para ficarmos neste mundo, irmão. Nós estamos aqui para subirmos para a glória, para estarmos com o Senhor. Então nós não podemos simplesmente ser pessoas naturais, que vieram a este mundo simplesmente para viverem, casarem, terem filhos, ganharem dinheiro, muito ou pouco, mas viemos em primeiro lugar para prestar culto a Deus, para sermos um adorador. Então a transformação, uma Bruna pregou essa mensagem chamada poder de transformação. A única coisa que transforma é a palavra de Deus. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus tem poder para fazer transformação. O homem não se transforma.
O homem faz muitos propósitos. Muitas pessoas têm feito muitos propósitos. Mas só Deus, irmãos, pode fazer uma transformação na vida do homem. Nós vamos ler alguns parágrafos aqui. Vamos começar com 33 e vamos ler até o 48. Começar com 33 até o 48. Muita gente não compreende o ministério do sétimo anjo. Irmão Branham disse: eu não trago uma mensagem para que as pessoas me sigam. Eu trago uma mensagem para que as pessoas sigam e amem a Jesus Cristo. Então nós não estamos seguindo ao irmão Branham. Nós não estamos seguindo a homem. Nós estamos seguindo a Cristo. Agora, todo o ensino que é verdadeiro conduz a Cristo. Se qualquer homem ensinar uma coisa que é verdadeira, conduz a Cristo. Desde 1973 que eu tomei conhecimento com essa mensagem, eu não vi até agora nada ser ensinado fora da Bíblia. Agora, a Bíblia só pode ser entendida por revelação. É a única forma de entender a Bíblia. É por revelação. Já falei isso aqui algumas vezes, não tem problema, vou falar de novo. O pastor Clídio Sparo falou lá em São Paulo, na igreja do pastor Adil, que ia falar para a igreja como reconhecer um pastor falso e um pastor verdadeiro. Um pastor verdadeiro, irmãos, está edificando o povo ao redor da palavra, ao redor da Bíblia, levando as pessoas a crerem na Bíblia, a crerem na palavra, a terem a Bíblia, a palavra de Deus, como o absoluto, e não olhando para ele. Já um pastor falso, um guia falso, está fazendo o povo olhar para ele, para o que ele é, para o que o ministério dele é. Eu não tenho que fazer ninguém olhar para meu ministério. Eu tenho que fazer as pessoas olharem para a Bíblia, para a palavra de Deus. E o que me dá segurança de que o irmão Branham foi o mensageiro de Deus é que ele nos conduziu exatamente para a Bíblia e para Cristo. Agora, o problema está na interpretação. Cada igreja interpreta de um jeito. Alguém vai estar certo e alguém vai estar errado. Quando existem duas interpretações sobre um tema, irmãos, os dois não podem estar certos. Quando existem duas interpretações, uma está certa e a outra está errada. Quando existem dois cultos diferentes, um é verdadeiro e o outro é falso. E, regra geral, o culto falso é muito mais atraente do que o verdadeiro. Muito mais atraente do que o verdadeiro. Agora, vamos começar aqui. Irmão Branham diz, é um velho texto familiar, essa que nós acabamos de ler, que muitos de vocês pastores o têm usado através de seu tempo. Isto foi usado desde que ele foi escrito, uma escritura de incentivo, transformação pela renovação do entendimento. Nós devemos estar nos transformando, irmãos, renovando o nosso entendimento. Tem um ditado que diz que papagaio velho é que não aprende a falar. Infelizmente, existem pessoas que não aprendem mais nada. Mas nós não devemos ser assim. Nós devemos estar dispostos a aprender. Mas uma coisa a respeito da palavra de Deus, ela nunca fica velha, porque ela é Deus. Ela nunca fica velha. Através de cada geração agora, aproximadamente cerca de 2.800 anos ou mais, esta palavra de Deus tem sido lida por homens, sacerdotes, e assim por diante, e ela nunca envelheceu. Eu a tenho lido, eu mesmo, por alguns 35 anos, e cada vez que eu a leio, eu encontro algo novo que passei por cima da primeira vez. Cada vez que nós lemos a Escritura, irmãos, ela fala conosco sobre algum aspecto. Aleluia! Eu encontro algo novo que passei por cima da primeira vez. Por quê? Estou inspirado.
É Deus na forma de letras, vê? São os atributos de Deus falando e é colocado em papel. Muitas vezes o homem diz, bem, ora, o homem escreveu a Bíblia. Perguntaram em Fortaleza agora. O irmão Bruno diz, não, a Bíblia, ela mesmo, que Deus escreveu a Bíblia, ela é a palavra de Deus. O apóstolo Pedro disse, segundo Pedro 1,19, sabendo isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque ela não foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. E na Bíblia tem um livro que é escrito por Jesus Cristo. Um livro na Bíblia é escrito por Jesus Cristo. É o livro do Apocalipse. Ele só não escreveu com a mão dele, mas ele veio e apareceu e disse, João escreve. E João escreveu o que Jesus mostrou para ele. Jesus chegou e disse, João escreve. Então o livro do Apocalipse, irmãos, é inclusive escrito pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E ela nunca pode falhar. A palavra de Deus não falha. Jesus disse, os céus e a terra falharão, passarão, mas minhas palavras não passarão. Isto não pode passar, e sendo Deus, porque isto faz parte dele. Então você sendo filho e filha de Deus, você é parte disto. Aleluia. E aquilo te faz parte dele. Então é por isso que temos companheirismo junto à palavra de Deus. Nos agrada estar junto da palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus preenche o nosso ser. Sempre que nós lemos a palavra, nós sentimos uma nova força vir. Agora, esta palavra transformado, eu olhei o dicionário ontem, quando eu quase perdi a noção do tempo, que eu tinha que estar aqui em cima, procurando por um tema, e encontrei esta palavra, este tema, melhor, esta escritura, e no dicionário diz que é algo que mudou. Transformado é algo que mudou. Tem sido sua característica, que tudo foi mudado nisto, transformar. E eu estava pensando em Gênesis 1, este mundo era sem forma e era um vazio, e as trevas estavam sobre a terra, nada a não ser um caos completo. E quando este mundo estava naquela condição, o Espírito de Deus moveu sobre a face das águas, e todo o quadro foi mudado, de um caos total para o jardim do Éden. Aleluia! Este é o poder transformador de Deus, que pode tomar algo que não é nada e fazer daquilo algo maravilhoso. O poder transformador de Deus. E nós compreendemos isto, lendo as Escrituras, que Deus passou 6.000 anos fazendo esta preparação para este Éden. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz que para o Senhor 1.000 anos é como um dia é como 1.000 anos. Então se o mundo foi feito em 6 dias, ou se for um dia de Deus, é 1.000 anos. Foi feito em 6.000 anos. O Bruno está tomando essa base, um dia por 1.000 anos. Então, se o mundo foi feito em 6 dias, o mundo pode ter sido feito em 6.000 anos. E no 7º 1.000 anos Deus descansou. E a igreja do Senhor tem 6.000 anos sobre a terra, e o 7º 1.000 ano é o milênio. É 1.000 anos de felicidade aqui na terra, o descanso da igreja. Aleluia. Agora, ele pode não ter tomado este tempo, mas só presumindo e tirando isto da Escritura, que ele diz, um dia com Deus, são 1.000 anos na terra. É isto, se Deus contasse o tempo, e dizer que foram 6.000 anos que ele gastou para fazer a terra, ele havia plantado sobre a terra toda boa semente, tudo ali estava simplesmente perfeito. Eu penso muitas vezes, quando quando até mesmo críticos começam a ler o livro de Gênesis,
Eles começam a criticá-lo, porque parece que ele constantemente se repete ou te joga aqui e ali. Mas se simplesmente observarmos por um momento, antes de entrarmos no nosso tema, que Moisés teve a visão e Deus falou com ele. Deus falou com Moisés face a face, lábio a ouvido. Agora ele nunca falou com nenhum outro homem desta forma, como ele fez com Moisés. Agora, Moisés era um dos maiores de todos os profetas. Ele era um tipo de Cristo. Moisés era um tipo de Cristo. E Moisés disse: Deus levantará um profeta semelhante a mim. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nos mostra que Jesus é o profeta semelhante a Moisés. E agora, Deus pode falar. Ele tem uma voz, foi ouvido. Deus pode falar. E Deus pode escrever também. Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo. Ele escreveu nas paredes da Babilônia uma vez com o seu dedo. Ele inclinou e escreveu na areia do templo com o seu dedo, através de Jesus Cristo. Deus pode falar, Deus pode ler, Deus pode escrever. Deus é a fonte de toda graça e poder. E toda a sabedoria divina está em Deus. Portanto, sabendo disto, Ele é o único Criador que existe. Não há outro Criador a não ser Deus. Irmãos, o diabo só tem uma coisa que o diabo não pode fazer. O diabo pode imitar a Deus em 99%. Quando chega na criação, ele não pode criar. Ele não pode criar. Ele pode personificar, que é imitar, agir como se fosse, mas quando chega na criação, o diabo não pode. O diabo não pode criar. O diabo não pode dar vida, o diabo só pode matar. Jesus diz: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Há um bonitão sabido vai dizer: as pessoas dizem que o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. Não, a Bíblia não diz que foi o diabo, não. A Bíblia diz que foi o ladrão. E o ladrão representa quem? E o ladrão ali está representando quem, irmãos? Quem é o que rouba de Deus, que vem para roubar, matar e destruir? Você pode simplesmente trocar a palavra ladrão por diabo mesmo, porque o diabo só veio para isso. Aleluia. Por isso que o diabo não pode curar. Cura, irmãos. O irmão Bruno diz: cura é ressurreição. Cura é ressurreição. Estava indo para lá e Deus levanta de novo. Aleluia, porque doença leva para a morte e Deus leva para a vida. Então veja, Deus, Ele é o único Criador que existe. Não há nenhum outro Criador a não ser Deus. Não há nenhum Criador a não ser Deus. A semente da serpente é contestada pelos incrédulos. Irmãos, porque Deus colocou sua semente no mundo. Como foi que Deus colocou sua semente no mundo? Deus os criou. Deus criou, não existiam. Deus pegou e criou Adão e Eva. A Bíblia diz que cada um produza segundo a sua semente, a sua espécie. De Deus particularmente não poderia vir o mal. Caim nunca poderia ter vindo de Deus. Caim tinha que vir por uma deformação. Deus cria transformação, o diabo faz deformação. Agora veja, Satanás não pode criar de maneira alguma. Ele somente perverte o que foi criado, porque Deus é o único Criador. Portanto, Ele criou através de sua palavra, Ele enviou sua palavra. Então todas as sementes que Ele colocou sobre a terra, Ele formou aquelas sementes através de sua própria palavra, pois ali não havia nada para fazer a semente. Ele as havia estabelecido e elas estavam sobre as águas. Ele simplesmente disse: haja isto e haja aquilo, e houve. Aleluia. Agora nós descobrimos aquilo, muitas vezes parecia a Bíblia se repetindo ou dizendo algo ao que isto não diz. Por exemplo,
Em Gênesis 1, Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus ele o criou, macho e fêmea ele os criou. Então ele segue adiante e muitas coisas aconteceram sobre a terra. Então vamos encontrar que não havia homem algum para arar o solo. Como é que Deus criou o homem e não havia um para arar o solo? Então Deus criou o homem do pó da terra. Aquele foi um homem diferente. Ele soprou e o espírito de vida entrou nele e se tornou alma vivente. O primeiro homem foi feito à imagem de Deus, que é espírito. Deus criou o homem, irmãos, em espírito, um ser espiritual. E depois ele formou. O homem é criado em duas etapas: criação e formação. Ele foi criado em espírito, foi formado em carne e colocado aquele espírito que foi criado na carne. Aleluia! O primeiro homem foi feito à imagem de Deus, que é espírito. João 4 diz que Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Porém Deus é um espírito. E o primeiro homem que ele criou era um homem espírito. E ele era a imagem e semelhança de Deus. Então, ele colocou este homem em carne e o homem caiu. Na carne o homem caiu. Irmãos, a Bíblia diz que o pecado no mundo entrou por Adão. Está correto? Paulo disse: o pecado entrou por Adão. Tá? Mas como foi que o pecado entrou por Adão? Foi Adão que caiu da palavra de Deus? Adão foi o primeiro que caiu da palavra de Deus? Não, o primeiro que caiu foi Eva. E a Bíblia chega a dizer que Adão não foi enganado. A questão é que Adão tinha, é claro, estava nos planos de Deus, irmãos. Porque se não tivesse nos planos de Deus, não teria acontecido. Adão tinha que ficar por sua mulher, assim como Cristo fica pela sua noiva. Aleluia, sua mulher tinha caído, mas ele precisava salvá-la, ele ficou com ela. A igreja caiu e nós temos caído, mas Cristo fica conosco, porque Ele é o nosso Salvador. Mas quem caiu entrou por Adão, porque Adão era o cabeça. Quem responde, quem é o responsável por um grupo é o cabeça. Não importa o que alguém faça, o responsável é o cabeça. Então o responsável pela queda foi Adão, porque ele aceitou. Mas quem caiu foi Eva. A Bíblia diz que Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Quem foi que caiu? Quem foi que caiu em transgressão? Foi Eva, irmão. Isso não anula que Paulo disse: o pecado entrou no mundo por Adão. Isso não anula, uma escritura não anula a outra. Uma escritura combina com a outra. Uma escritura consolida a outra. Você pega aí os incrédulos aí: o pecado entrou por Eva. A Bíblia diz que foi por Adão. Foi pelos dois. Foi por Adão porque Adão era o cabeça dela. Mas foi por ela porque foi a primeira criatura na terra que pecou. Me diga quem foi a primeira criatura na terra que pecou. Vai na Bíblia e me diga quem foi a primeira pessoa que pecou. Não foi Adão não, irmãos. Adão foi a segunda. Adão foi a segunda, mas não foi a primeira. O que causou a queda foi a primeira. É tanto que a Bíblia diz: Adão não foi enganada, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Adão não caiu em transgressão por engano. Aleluia. Temos que bater firme esses pontos. Então o homem caiu. Então Deus desceu e se tornou a imagem do homem, para que ele pudesse redimir aquele homem que caiu. Aleluia. Deus veio atrás. Deus veio atrás de seu filho. Irmãos, quando Adão caiu, a religião dos testemunhos de Jeová chamam de pecado adâmico. Pecado de Adão, não tem perdão. Porque se você for levar, irmãos, pelo grau da perfeição, Adão não poderia ser perdoado. Adão não tinha como pecar. Não tinha, ele era perfeito. Mas aquilo não pegou Deus de surpresa. Aquilo tinha que ser daquela maneira. Então Adão pecou. Quando Adão pecou, qual foi a primeira coisa que ele fez?
foi se esconder de Deus. E nunca falou para ele: Adão, é pecado. Ninguém nunca falou. A única ordem que tinha era para não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Preste bem atenção, irmão, não é da fruta, não. Porque a pessoa quer dizer que foi uma maçã. Então vamos dar maçã para esse povo aí hoje, para ver se abre os olhos. Está tudo cego, dá maçã para ver se abre. E deu maçã e viu que estava nu. Porque quando Adão e Eva transgrediram a palavra de Deus, viram que estavam nus. Quando eles caíram da graça, a primeira coisa que eles viram foi que estavam nus. Então não é fruta. A Bíblia diz: do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. O fruto é aquilo que é produzido por alguma coisa. Toda árvore produz um fruto. Tudo é fruto, irmão. Tudo que é adquirido, tudo que vem de alguma coisa é fruto daquilo. O dinheiro que você ganha é fruto do seu salário. É o que é produzido pelo seu trabalho. Não é fruta, não. Então veja. Aleluia. Quando o homem caiu, ele se escondeu. Deus sabia ou não que ele tinha caído? Sabíamos. Mas Deus não deixou. Deus foi lá e procurou: Adão, Adão, onde tu estás? Será que Deus não sabia onde estava Adão? Sabia, mas Deus queria que viesse, Adão viesse a ele. E Deus quer que nós venhamos a ele, irmãos. Por isso que nós temos sempre vindo ao Senhor, porque Deus quer que nós venhamos a ele. Vamos até onde ele está, procuremos por ele. Aleluia. Então Deus deixou e se tornou a imagem do homem, para que ele pudesse redimir aquele homem que caiu. Esta é a verdadeira história do meu evangelho, em minha opinião, do próprio evangelho. Do evangelho, em minha opinião. Amém. Agora vamos dar uma passadinha aqui no 52. Aleluia. Agora sim, cada lugar tem que ter um quartel-general em alguma parte. Por isso, irmãos, ninguém pode servir a Deus isolado. Irmão Brana, como mensageiro dela, falou: todo homem deve ter uma igreja que ele chama de sua igreja, um pastor que ele chame de seu pastor, e que ele ajude a sustentar aquela causa com sua presença, com seus dízimos e suas ofertas. E Jesus disse, Jesus colocou a chave do Rei dos Céus na igreja, irmãos. Jesus não falou assim: cada qual vai para a sua casa, cada um tem uma chave. Disse: a chave do Rei do Céu está colocada na igreja. Irmão Bruno falou: você pode servir a Deus fora da igreja, irmão Bruno? Você pode ir ao céu fora da igreja? Irmão Bruno falou: não, não pode. Então você tem que estar ligado com alguém em algum lugar. Ah, eu não sou crente em igreja, eu sou em Jesus Cristo. É nada, é rebelde. Como é que se diz? É orgulhoso. Irmãos, eu fui pensando e perguntei no Baracho: qual é a palavra que mais está fora do cristianismo? É orgulho. A palavra que vive mais por fora do cristianismo, mais aversa ao cristianismo, é orgulho. Porque orgulho é amor próprio. Zelo, amor próprio, orgulho. É completamente o oposto da humildade. Da humildade. O orgulho não se submete a ninguém. O orgulho acha que é maior do que todo mundo. O orgulho, se for contrariado, fica ferido. O humilde nem se fere. Aleluia. Então cada lugar tem que ter um quartel-general em alguma parte. Esta convenção tem os seus quartéis generais. E esta igreja tem um quartel-general. E uma igreja tem um quartel-general. E Deus tem um quartel-general. Aleluia. E é claro, o quartel-general de Deus é a sua palavra. Agora vamos aqui para o 66. Deus nunca mudou. Aleluia. O homem muda, irmãos. O ser humano muda, o tempo muda as coisas. Deus não muda. Aleluia. Exatamente o mesmo como ele foi então. Se Deus determinou fazer algo, ele o fará. Nada fará com que ele pare. Ele fará aquilo.
Aleluia. Agora, depois de tudo estar bem colocado em ordem, Deus sentiu seguro que tudo estaria certo. Então, quando ele sentiu, então veio o inimigo. Deus deu poder para transformar. E eu vou chamar este sujeito com poder, não para criar outra vez, mas ele tinha poder para deformar. Deformar. Contando a parábola do joio e do trigo, Jesus disse: semeador saiu a semear no seu campo e passou semeando. Quando ele foi embora, veio o inimigo e semeou outra semente junto. E cresceram as sementes. E quando viram as sementes, os servos, né, naquele tempo eram escravos mesmo, os escravos daquele patrão, os servos, disseram a ele: não plantaste tu no teu campo boa semente, como nasceu o joio? E o patrão disse: o inimigo é quem fez isso. Aí o servo disseram: queres que vamos e arranquemos? E o dono disse: não, porque eu arrancar o joio, vai arrancar trigo junto. As sementes estão entrelaçadas. Deixa crescer junto, na seara, separa o joio do trigo. E depois Jesus disse, irmão, depois Jesus explicou esta parábola. Jesus disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? O Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O campo é o mundo. As sementes são os homens, seres humanos. E o joio são os filhos do maligno. Se Deus colocou sua semente por criação, como será que o inimigo colocou a semente deles? Porque por criação ele não podia. Então ele colocou por deformação. Ele deformou o plano de Deus. Mas por criação não. Ele teve que injetar uma semente de alguma forma na terra, mas por criação não. Ele usou o meio natural. Aleluia. Agora, qualquer coisa deformada é tirada de seu estado original. Está ouvindo algo de errado com isto. Agora o 70 dá o 77. Aleluia. O deformador. Eu sei que isto parece ser muito estranho, falar sobre isto desta maneira, em deformar. Mas isto é o que ele era. Ele deformou ou perverteu. Pervertido significa ser mudado, ser feito algo diferente. E deformar é a mesma coisa, que isto tem sido trazido e deformado, e feito de outra maneira. Ainda continua sendo a mesma semente, mas está deformado. Agora nós descobrimos que este deformador também teve o mesmo tempo para deformar como Deus teve para transformar. 6.000 anos. Nós estamos contando com base bíblica que a humanidade da terra vai durar 6.000 anos, e os 7.000 anos será um milênio. No final do 6º ano tem que ver o arrebatamento. E depois entra para o milênio só vai estar Cristo e a igreja. 1.000 anos de felicidade, de regozijo, de festa nupcial aqui na terra. Então, ao mesmo tempo que Deus teve para criar, o diabo está tendo para perverter. Irmãos, o mundo nunca vai melhorar. Eu estava conversando com o Espírito, ele ficou com raiva de mim. E falando que a pessoa morre e reencarna. Morre e reencarna e vem sempre para melhorar, até atingir uma perfeição. Eu falei: então vocês estão roubados, então vocês estão tão ruins. Porque a humanidade está ficando pior a cada dia. Cada dia que passa, irmão, está ficando pior. Se era para você, então está dando errado. Então o plano deles está dando errado. Porque de acordo com a doutrina deles, cada vez que a pessoa vem aqui, sofre um pouco. Quando ela volta um pouquinho melhor. Está ficando pior. Irmão, essa doutrina é furada. Isso não existe. Ele ficou com raiva de mim. Então vocês estão ruins, filho. Porque está, meus amigos, porque está cada dia pior e vai piorar. Aleluia. Então veja, no jardim do Éden,
Desde aquele tempo, ele tem tido 6.000 anos deformando a semente de Deus, a palavra de Deus, para deformá-la, fazer dela algo diferente. Quando ele, a primeira vez que Eva lhe deu ouvidos e disse uma pequena frase, irmão, preste bem atenção por isso. Quando a Bíblia diz que o pecado entrou por Adão, eu vou repetir, é porque Adão era o cabeça. Mas quem foi a primeira pessoa que deu ouvidos ao diabo na terra? Foi Adão? Não, irmãos, a Bíblia é clara, foi Eva. Será que alguém pode contestar isso, irmãos? Será que alguém pode contestar isso, que o diabo fez a sua passagem através de Eva primeiro? Recordem, primeiro Satanás citou aquela escritura tão claro como poderia ser. Deus disse aquilo, não comerás de toda a árvore do jardim do Éden, vem, não comereis de toda a árvore. E recordem, agora Eva disse, sim, podemos comer de cada árvore, mas da árvore que está no meio do jardim, não devemos nem mesmo tocá-la. Agora observe, em sua mensagem, torceu aquela palavra só um pouquinho. Irmãos, para que Eva fosse enganada, o diabo, através da serpente, que era um animal ereto, que falava, depois da maldição ele foi transformado num réptil, mas ela era um animal ereto que falava. A Bíblia não dá por coisa sobrenatural a serpente falando, a Bíblia dá como normal a serpente falando. Um outro caso de animal que falou foi a jumenta de Balaião. de Balaão. Mas ali foi dado como algo extraordinário. Já a serpente falando não era extraordinário, era dado como normal. Ela só distorceu uma palavra. E a palavra da serpente foi muito mais bonita do que a de Deus. Deus disse, morrerás. A serpente disse, não, morre não. Vocês serão iguais a Deus, sabendo o bem e o mal. Ele disse, certamente não morrerás, vem? Ele era um homem, ele disse, você faz isto agora, e vocês são como um povo ignorante, vocês realmente não sabem de todas as coisas. Mas se você simplesmente participassem disto, então vocês teriam sabedoria, teriam conhecimento. Vocês conheceriam o certo e o errado e seriam como deuses. Isso não era mentira. A capacidade de conhecer o certo e o errado é como Deus. Mas só não falou assim que vai entrar a morte. Vocês vão cair da palavra e vai entrar a morte. Ela não explicou isso. Quem quer enganar não diz show, irmão. Quem quer pegar não diz show, né? Já peguei muita galinha quando era menino. Pegar aquela galinha. A pessoa quer pegar uma galinha, já sai. Não pega nunca, irmão. Dá um maior trabalho para pegar. Você para pegar uma galinha, você vai botando um milhinho. Ou então anda, cada um chama a galinha de um jeito diferente, né? Ande. O outro chacoalha o milho na cuia, na panela. Ande. Vai botando aqui. Né? Quando a galinha menos espera, você... Cansei de pegar a galinha assim. Deixa eu rodar aqui. Mas se você vai pegar um bicho e já vai, não pega. É mais fácil ela correr. Se é para onde correr, ela corre. É a mesma coisa, irmãos. O inimigo veio bem sutil. Então veja. Que é bom ter sabedoria, mas se a sabedoria é contrária, se a sabedoria não é a correta sabedoria de Deus, a sabedoria divina, e se torna uma sabedoria natural, não me importa quanta ciência tenhamos, e seja o que for, ou cultura, é do diabo. Contrária à palavra de Deus. Quando é contrária à palavra de Deus. Porque, por outro lado, Deus é a fonte da sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria. Agora, a sabedoria que é contra a palavra de Deus, irmãos, essa é do diabo. Eu lhes provarei isto, o Senhor permitindo em poucos minutos. É do diabo. A civilização é do diabo. Irmão, todo canto, tudo quando começa de pouco e vai indo muito bem, até virar um grande número. E tudo,
irmão, em tudo, até na igreja, irmão Brana falou aqui, ó. Vocês se tornaram um grupo grande, cuidado, o diabo virá, o diabo entrará no meio. Quando começa uma vilinha, todo mundo é amigo, todo mundo é conhecido. Daqui a pouquinho a vilinha vai se expandindo, vai ficando mais longe, vai dando aglomeração de gente. Daqui a pouquinho tem todo tipo de coisa errada dentro. Multidão gera isso. Civilização, né? A civilização é do diabo. Eu acabei de pregar sobre isto. Toda a cultura na terra, todos os poderes da ciência e tudo mais, é do diabo. É o seu evangelho que ele pregou, de conhecimento, no jardim do Éden. E ele tomou aquele conhecimento pervertido, contrário à palavra de Deus e plano de Deus. Volto a dizer, para ninguém achar que a gente está atacando aqui o estudo. Não é isso, irmãos. Não é isso, não temos nada contra. Estamos falando de sabedoria de Deus e sabedoria humana, mundana e diabólica. Qualquer sabedoria que fere a palavra de Deus é do diabo. Agora, ele teve 6.000 anos para fazer exatamente o que Deus fez. Somente de uma maneira pervertida. E tomou o mesmo espaço de tempo para trazer o seu próprio Éden. Agora, ele tem um Éden aqui na terra e está cheio de sabedoria, conhecimento. Este foi o seu evangelho no princípio, conhecimento, sabedoria e ciência. Deus nunca forneceu tal coisa. E eu quero que você observe um momento. E ele fez isto. E porque ele era um homem de sabedoria mundana. Agora, é fácil dizer isto. E é muito difícil. É difícil dizer isto. E é muito difícil, porque falando com o povo que sente, da mesma forma que eu sinto, da maneira que eu tenho sido por diferentes anos, mas desde a abertura daqueles 7 selos, daqueles anjos bem lá atrás da montanha, lá, isto se tornou um novo livro. Amém. São as coisas que foram escondidas, foram reveladas, como Deus prometeu em Apocalipse 10, ele faria isto. Aleluia. Vamos aqui para o 107. Oh Jesus, aleluia. Ouça, irmão, irmã, cada um de nós vamos andar naquele caminho que a Florence andou. Florence, a irmã Florence, esposa do pastor Demas Chacarian, que na época do irmão Brana era presidente da Associação dos Homens do Evangelho Pleno. Foi o último grupo que apoiou o irmão Brana, a Associação dos Homens do Evangelho Pleno, e ela partiu para o Senhor. Ela partiu. O irmão Brana disse que Deus tinha revelado que ela ia partir. E uma irmã se levantou na igreja e profetizou que ela não ia partir. E o Billy Paul chegou para o irmão Brana e disse: pai, tem profecia que ela não vai partir. O irmão Brana falou: fique quieto, filho. Amém. Fique quieto, filho. E quando foi, no dia que o irmão Brana falou que ela ia partir, ela partiu. Então o irmão Brana disse: ó, eu te peço no nome de Jesus para que pense nisto. Não reflita sobre mim. Eu sou seu irmão, aquilo não é isto. Reflita sobre a palavra que eu estou falando da Bíblia de Deus. Amém. Irmão Brana não veio para ser seguido ele não trouxe uma mensagem para ele ser seguido. A mensagem que ele trouxe é para que nós sigamos a Cristo através da palavra. Irmãos, eu aconselho vocês a dizer assim: eu sigo o profeta. Não, irmão, siga a Bíblia. Agora é a luz de um profeta, é a doutrina de um profeta, é o ensinamento de um profeta. Mas ele conduz a Cristo. Nós não estamos seguindo ao irmão Brana, estamos seguindo a Cristo. Que fomos ensinados. Tudo que o irmão Brana nos ensinou foi para nos conduzir a Cristo. Então veja, não reflita sobre mim, eu sou seu irmão.
Aquilo não é isto. Reflita sobre a palavra que estou falando, da Bíblia de Deus. E olhe, perfeitamente vindicada. Na era em que estamos vivendo, onde nós estamos. Aleluia. 130 e 131. Como Satanás no princípio, quando ele entrou no jardim do Éden, ele não pôde cavar as sementes, né? Arrancar a semente e jogar fora. Ele não podia, não tinha como. O diabo não tinha como arrancar as sementes que Deus plantou. Ele não pode cavar aquelas sementes, ele não podia destruí-las, mas ele as pulverizou com veneno. E isto deformou a semente, isto não trouxe sua espécie correta, isto deformou a semente original. E isto é o que é todos estes programas religiosos. Eles ainda são filhos e filhas de Deus, mas foram deformados. Irmão, ensino falso deforma. Doutrina falsa deforma. Eles vão à igreja querendo fazer o certo. Ninguém vai à igreja para ser errado, irmão Brando, diz aqui, ó. Uma freira nunca entra para um convento para ser uma mulher vil, uma mulher errada. Um ministro, um pastor nunca vai a um seminário para ser um homem ruim. Você nunca se une a uma igreja e aperta as mãos, coloca seu nome no livro, ou seja, o que você faz em sua igreja para ser uma pessoa ruim. Você faz isto para ser uma boa pessoa. Porém é a decepção, é a deformidade que faz isso. Satanás pulverizou isto. Doutrina humana, ensino humano. Vem? Deus nunca teve uma organização. Não existe tal coisa em parte alguma nas palavras de Deus. Qual foi a igreja que Deus fundou aqui na terra? Me diga um nome de igreja. Na Bíblia não tem. O primeiro nome que receberam foi de cristãos. Cristãos é seguidores de Cristo. Não uma igreja. Aleluia. Então veja. Aquelas 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, não é nome de igreja, mas é nomes de cidades. São nomes de cidades. Era a igreja cristã que está na cidade de Éfeso. A igreja cristã que está em Pérgamo, Esmirna, em todas elas. Mas não tem um nome de igreja. E muito menos católica. Nem Assembleia, nem Batista. Não tem nome de igreja na Bíblia, não. Nomes de igreja foram os homens que colocaram. Eu vou ler aqui o 241, 242 para terminar. Ele diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Tem que ter bom senso. Eu não vou aqui pegar e passar. Pelo que eu tenho aqui, dá para passar pelo menos mais uns 20 minutos ou mais. Mas já está dando uma hora, né, Jorge? Quase, né? Verdadeiramente, 50 minutos? Mas tá bom. 241. Verdadeiros crentes predestinados permanecerão com a palavra, porque eles são parte daquela palavra. Irmão, a igreja tem que permanecer com isso. Uma igreja que dizia você disso, ela está fora. Nós podemos errar como homens, como seres humanos, mas doutrinariamente não podemos. Um erro doutrinário não tem perdão. Igrejas que eram sérias, como a Assembleia de Deus, agora está permitido mulher cortar cabelo, coisa que ela pregou por mais de 100 anos, agora abriu a mão para a mulher cortar cabelo, vestir calça comprida. Isso é a igreja de Deus, irmão? Isso é que é a igreja de Deus? Negando a palavra de Deus, indo contra, porque ela pregou por mais de 6 anos, agora ela está indo contra. Sabe por quê? Com medo de perder membro? Com medo de perder membro, abriu mão de doutrina? Quem abre mão de doutrina, abre mão do céu, irmãos. Doutrina falsa leva para o céu. Doutrina verdadeira leva para o céu. Quando a Bíblia diz que a mulher não deve cortar o cabelo, quem quiser cortar, corte. Mas que a Bíblia diz que se a mulher cortar o cabelo, ela se torna desonrosa diante de Deus. Você acha que a mulher desonrosa vai para o céu?
Uma mulher que desonra o seu cabeça vai para o céu? Não vai, não. Então veja, verdadeiros crentes predestinados permanecerão com a palavra, porque eles são parte da palavra. Ó estrelas peregrinas, vagando, por quanto tempo peregrinarás? Vocês metodistas, batistas, presbiterianos, visitantes, seja o que você for, estrelas vagantes, de igreja em igreja, de um lado para o outro. E também diz aqui, de televisão em televisão, de mundo em mundo, porque você não vem? Televisão, viu? Novela. Muito bom, novela. Ô caminhozinho do inferno. Só ensina o que não presta, irmão. A melhor coisa que você faz com televisão é não ter, viu? Amém. Aleluia. Ele anseia ter companheirismo contigo. Ele te deseja. Ele deseja te transformar através do renovo de sua mente. Não para a igreja ou para uma denominação, mas para a sua palavra. Que você faz parte se aquele desejo está em você. Bendito seja aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Amém. Aleluia. Então Deus abençoe os irmãos. Está terminado em nome de Jesus Cristo. Tem audiência aí, Jorge? Vamos ver a audiência. Para nós comunicarmos a audiência aí. Graças a Deus. Aleluia. O poder de Deus para transformar. Estamos com duas mensagens novas aí, que é a flecha do livramento de Deus e o conflito entre Deus e Satanás. Está ali fora. Quem não pegou, pode pegar ali fora. Aleluia. Tem audiência? Hoje não tem comunicação não, né? O irmão Vandelino, né? Francisco Vandelino, disse que assistir, mas ele não comunicou. Nós não podemos afirmar se ele está ou não. Se tiver, Deus abençoe o irmão. Aí lá no Rio Grande do Sul, acho que é São Leopoldo, viu? Bem longinho, né? Mas eu estava conectado com ele ainda antes de vir aqui para a igreja. Vamos ficar de pé. Vamos orar, faça sua oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus. Temos vindo à tua casa mais um dia para sermos ajudados pelo Senhor. Não podemos fazer nada de nós mesmos, Senhor. A única coisa que nós podemos fazer, Pai, é dedicar nossas vidas, é fazermos o esforço, é te servirmos com o nosso culto racional, meu Deus, que ir transformando nossas mentes. Nos ajuda, Deus. Só ajuda nós que cada dia nós possamos estar mais próximo do Senhor, Pai. Nem que seja 1 centímetro, meu Deus, a cada dia. Senhor, amanhã eu quero viver 1 centímetro mais perto do Senhor do que o que eu vivi hoje. Ó Deus, ajuda nós, ó Pai. A graça do Senhor que nos sustenta. Não podemos fazer nada por nós mesmos, mas nós temos vindo confiados no Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E nós estamos esperando no Senhor, ó Pai. Nós confessamos, Deus, que nós estamos esperando no Senhor. O Senhor começou a obra, Deus. O Senhor aperfeiçoará. Meu Deus, nós não podemos nada em nós mesmos, mas no Senhor nós podemos tudo. Filipenses 4,13. Todas as coisas posso naquele que me fortalece, o Senhor Jesus. Meu Deus, fortalecidos por Ti nós podemos. Senhor, fortalecidos pelo Senhor. Se o Senhor nos fortalecer, meu Deus, como está escrito na Tua palavra, o Senhor pôs força em nós. Deus, põe força em nós, Senhor. Nós precisamos da força do Senhor. Lutero cantou aquele hino tão inspirado, Deus. A nossa força nada faz. Estamos perdidos, mas Deus socorro traz e somos protegidos. Aleluia. Oh Deus, estamos esperando no Senhor. Estamos confiados no Senhor. Necessitamos de Ti, Senhor. Vem, Deus, ao nosso auxílio. Vem, Deus, nos ajudar, ó Pai. Vem, Senhor da glória. Aqui está o Teu povo, meu Deus. E segundo Crônicas diz
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei desde os altos céus. E aqui estamos nós, Senhor, com nossas cabeças curvadas, nossas mentes voltadas para o Senhor, nos humilhando, Deus, pedindo a graça, pedindo a misericórdia, pedindo a bênção, Senhor, que o Senhor desarrague dos nossos corações, meu Deus, aquilo que não é a tua graça. Oh, meu Deus, como aquele hino diz: ó grande Deus, assim como tu, faze-me odiar o que é do mundo, e do teu Espírito encha-me, Senhor, grande Deus, Senhor de tudo. Oh, Senhor, grande é o Senhor, grande é a tua misericórdia, bom é o Senhor. Abençoa, Deus, este povo. Oh, meu Deus, este povo humilde, meu Deus, que vem buscar, vem desejoso de ouvir o Senhor falar. Que o Senhor fale, meu Deus, que o Senhor conforte, ó Pai, que o Espírito Santo, meu Deus, põe a vida na palavra, Senhor, meu Deus, traspassa, perdoa os nossos pecados, nossas culpas, nossas iniquidades, meu Deus, tira toda indiferença, meu Deus, Senhor, não deixa a altivez dominar os nossos corações, não deixa o orgulho, ó Pai, se apoderar dos nossos corações. Tua palavra diz: revesti-vos de humildade, revesti-vos de humildade, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Santo Deus, obrigado, Pai. Despede o teu povo, no nome de Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Deus abençoe. Está terminado, irmãos.